Oi gente, tudo bem? Quanto tempo? Acho que uns 2 meses sem aparecer por aqui. Eu até achei que ia ficar mais. Para quem não acompanhou aí as postagens, no dia 1º de maio, feriado, minha mãe foi internada, ficou 8 dias na UTI, entubada, e voltou para casa depois de 15 dias de hospital. Fazem 2 meses já, eu acho, não, 1 mês e pouco que ela está em casa, mas ainda está acamada. Minha mãe é bem idosa, ela está com insuficiência cardíaca, a insuficiência cardíaca sobrecarregou o pulmão, por isso ela teve que ficar entubada, então deu água no pulmão, enfim, ela voltou para casa bem debilitada, ainda está na cama. Não tá fazendo fisioterapia para tentar levantar, andar de novo, mas recuperação de idoso é bem lenta, né? Então, assim, eu achei que ia até ficar mais tempo, mas consegui vir aqui dar o ar da graça, até porque tem muita gente me pedindo agora no fechamento do semestre, né? A famosa tag dos 50%. Eu não consegui fazer tag, gente, porque daí a gente precisa se empenhar mais. Mas eu consegui vir aqui, pelo menos trazer algumas das melhores leituras aí do primeiro semestre, tá? Que não rendeu muito esse ano, comparação dos anos passados e do meu ritmo de leitura, justamente por esses problemas, né? Mês de maio, que minha mãe passou no hospital, praticamente li um livro no mês, e da Agatha Christie ainda, que, né, é bem fluido. Mas aí vocês me pediram, resolvi trazer, e também, gente, por outro motivo, que talvez eu dê outra sumidinha, isso já era previsto, a gente está em processo de mudança de residência, então eu acredito que não esse ainda vai ter mais um, mas provavelmente esse é um dos últimos vídeos com esse cenário, então já estou até me despedindo, porque logo logo as estantes serão retiradas, os livros encaixotados. Então a gente está aí nesse processo de mudança, a correria está bem grande, gente, mas vamos ver então os livros que, assim, as minhas melhores leituras, os livros que mais se destacaram nas minhas leituras nesse primeiro semestre de 2020, que ano caótico, né? Bom, gente, vamos lá. Eu trouxe uma colinha porque o vídeo aqui mega improvisado, eu já nunca fui fazer muitos planejamentos, né? Vejam que aqui tá muito frio e eu tô aproveitando o inverno, porque daí a touquinha disfarça, né, o cabelo que não deu para pintar por conta dessa quarentena e desse isolamento. E aproveita e deixa a cabeça quentinha também. Então anotei aqui, gente, eu li um total de 47 livros nesse primeiro semestre. Isso foi até 30 de junho, né? Já tem aí mais um na conta, mas eu contei até 30 de junho. 47 livros. E eu decidi desses 47 livros fazer não é um top 10, porque eu não vou colocar em ordem, não consigo, vocês sabem, né, quem me acompanha, não consigo fazer essa ordem de 5º lugar, 4º lugar, não dá. Mas eu fiz uns 10 mais, assim, que dessas 47 leituras foram as que mais se destacaram e as que eu favoritei no Scoob, as que eu mais gostei, as que eu indico mais, tá? Primeiro deles, gente, eu até fiz vídeo no canal, é um livro para o projeto das Irmãs Brontë. Eu li o Villette, da Charlotte Brontë. E, gente, que livro maravilhoso! Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Inclusive, eu comento no vídeo que eu curti mais do que o próprio Jane Eyre, que é o mais famoso da autora, principalmente pela protagonista. Eu gostei muito mais da Lucy Snow, que é a protagonista de Villette, do que da Jane Eyre. Não que eu não tenha gostado dela também, mas a Lucy me encantou muito mais pela força que ela representa, a força da mulher representada no livro. Foi uma heroína da Charlotte que eu gostei bastante. Lá no vídeo eu comento sobre a história e o porquê que eu gostei mais da Lucy até do que do Jane Eyre. O segundo livro que se destacou bastante nas minhas leituras foi O Noite do Oráculo, do Paul Auster. Esse livro é um livro que divide opiniões, né? Muita gente não gosta, diz que
não entende muito bem, não consegue compreender, acha sem pé nem cabeça, e eu entendo isso, tá? Inclusive também vou deixar o link na descrição, que desse livro eu fiz uma postagem lá no blog. Como eu tô com pouco tempo de fazer vídeo, gente, eu tô postando bastante coisa no blog até. Inclusive o divã de escrita, para quem acompanha, eu postei 2 divãs lá no blog, já que eu tive que parar com os vídeos, para mim é muito mais fácil postar no blog. Então quem quiser acompanhar por lá também, o endereço tá aqui na descrição, tá? E o Noite do Oráculo, então é isso, gente. No final das contas, ele tem 3 histórias, uma dentro da outra, né? Então exige do leitor muita concentração. E eu acho que é um livro assim que todo escritor deveria ler, porque para mim o cara deu um show de escrita nesse livro, de amarração das coisas, tá? E apesar assim de muita gente se decepcionar com o final dele, e eu não vou negar que dá assim um tipo, sabe? Mas a escrita dele e a maneira como ele amarra as histórias é muito legal. Terceiro livro que se destacou por aqui foi o clássico da fantasia e ficção científica, A Mão Esquerda da Escuridão, da autora Ursula Le Guin. Muita gente falava para eu ler esse livro e tal, daí até que saiu uma edição nova e eu gostei da capa, achei ele bonito, daí peguei para ler e realmente, gente, foi um dos livros que eu mais gostei nessa metade do ano, tá? Ele vai contar, na verdade, sobre um humano que foi enviado para uma missão intergaláctica. Então ele conhece um outro planeta, é uma coisa muito diferenciada, gente, é muito diferente, é muito estranho, causa muito estranhamento o decorrer da história, tá? Mas é um livro que propõe várias discussões sobre gênero, feminismo, filosofia, e acho que assim é um marco, porque ela escreveu esse livro há mais de 50 anos e ela vai tratar de assuntos aqui que são abordados muito atuais. É um livro bem atemporal, tá? Outro livro, então, já pegando o gancho do gênero aqui, que eu gostei bastante, foi o Piquenique na Estrada, que também foi bem hypado aí um tempo, e ele tem uma pegada de ficção científica, mas também é um livro que divide opiniões, porque ele tem essa pegada de ficção científica porque ele fala de extraterrestres que vieram para a Terra, mas no final, assim, na minha opinião, ele é um livro de distopia. Porque o que acontece? O título Piquenique na Estrada justamente faz menção à ambientação do livro, tá? Que é o que? Num certo momento, um bando de extraterrestres passou aqui na Terra, estava em viagem pela galáxia e parou aqui na Terra, fez uma paradinha aqui na Terra, igual a gente quando vai passear e faz uma paradinha no parque para fazer um piquenique, para comer alguma coisa. Eles fizeram essa paradinha aqui na Terra e foram embora, e os caras não aparecem mais no livro, né? Só que nesse lugar onde os extraterrestres passaram, existe toda uma história em volta. Eles deixaram resíduos da nave, um monte de coisa que ninguém sabe para que serve, e que aí aos poucos os humanos estudando, cientistas, pesquisadores, foram, na verdade, não descobrindo para que serve, porque descobrir realmente só se falasse com os extraterrestres, né? Mas eles foram dando certos usos para aquelas tecnologias muito avançadas. Existem muitas reflexões no livro sobre a insignificância humana, e além de toda a rotina que os protagonistas têm com essa história aí desses objetos de estudo, e esse lugar mesmo, né, é um lugar assim cheio de radioatividade, muita gente que trabalhou lá ou que entra lá para buscar alguma coisa fica doente, existe toda uma discussão ali sobre a importância dada a tudo aquilo deixado pelos extraterrestres e o quanto nós somos insignificantes na galáxia, né? Ou seja, os caras pararam aqui, jogaram todo o lixo deles e foram embora, né? Então eu achei assim que a essência do livro é muito legal, foi um livro muito diferente que eu li e gostei bastante. O quinto livro é para quem acompanha o divã de escrita, ou para quem escreve ou tem intenção de escrever, gente, porque foi um dos livros favoritados no Scooby, que eu falo no primeiro divã de escrita do ano, que é o
para ler como um escritor. Esse livro, assim, ele não é só para escritores, ele serve também para leitores que queiram aguçar a sua leitura, né? Ele te ajuda a entender em uma leitura, por meio da vida do autor, da época em que ele viveu, do estilo de escrita dele, o que ele estava realmente querendo dizer naquela história, principalmente, né, nas histórias fictícias, né? É um livro que me ensinou bastante, eu comento dele nesse vídeo, vou deixar o link também se vocês quiserem ver. E através desse livro eu conheci, justamente por conta das dicas da escritora, eu conheci a escrita do Chekhov, que é um escritor russo bem famoso, adorei, e é um dos que eu vou citar depois, mas ele está na sequência aqui, tá? A sexta leitura, que se destacou bastante por aqui, gente, eu coloquei porque assim, como esse ano tá bem complicado, né, é um ano assim muito pesado para todo mundo, eu tive esse episódio com a minha mãe, então a minha vida virou do avesso, e eu, né, é o meu jeito, né, eu preciso muito em épocas mais tensas de leituras de entretenimento, tá? Então eu li muito esse ano, gente, Agatha Christie. Vocês sabem que eu tenho um projeto aqui, né, que seria de ler um por mês, mas eu acho que eu já li livro pro ano inteiro, assim, eu li mais de 12 livros, com certeza, eu devo ter lido uns 15 livros da Agatha. E aí eu escolhi um, né, claro que teve vários que eu gostei, inclusive acho que o próximo vídeo vai ser sobre isso, mas eu escolhi um que também divide opiniões, só que eu gostei bastante, que é o Misterioso Sr. Queen. É um livro de contos da Agatha e ele divide opiniões justamente porque são contos avulsos. Muita gente fala que eles não são muito desenvolvidos, mas eu gostei bastante, justamente porque a Agatha coloca esse protagonista, o Sr. Queen, juntamente com mais um protagonista, que é a pessoa que se relaciona com ele, e o nome é complicado, vou deixar aqui na tela, em todos os contos. Então, apesar de serem histórias diferentes, todos são solucionados. E esse Sr. Queen, então, foi inspirado numa peça de teatro bem famosa que tem o Arlequim, né, a Colombina e aqueles personagens que muita gente conhece, principalmente dos carnavais aí, né, festa fantasia. A Agatha gostava muito dessa peça e se inspirou então no personagem Arlequim para construir o Sr. Queen, que é um personagem extremamente misterioso, surge do nada e consegue ajudar então esse senhor a esclarecer os crimes. O sétimo livro, gente, na verdade, foi uma ousadia nessa época, né? Acho que eu vou até me contradizer, porque eu acabei de falar que eu não gosto de leituras densas, mas eu resolvi justamente nessa época começar uma série, e quem me acompanha sabe que eu só vi essas séries, né? Por isso demorei tanto para começar. É uma série bem polêmica, inclusive, que é Operação Cavalo de Troia, do escritor espanhol J.J. Benítez. Sim, eu criei coragem e comecei, e eu li já o primeiro, estou no meados do segundo. O primeiro é uma bíblia praticamente, né? E é um livro, claro, bem polêmico, porque ele vai contar aqui através da narração do diário de um comandante americano sobre uma operação aí que aconteceu nos anos 60, e que trata aí de vários assuntos polêmicos envolvendo a vida de Jesus Cristo, né? Eu gosto muito desse tipo de leitura, sou bem curiosa, sou muito mente aberta, então gostei bastante. Para mim foi uma das leituras mais proveitosas aí do primeiro semestre, né? E acho que até por abordar um tema religioso, por isso eu acabei abrindo uma exceção e coloquei ela nas minhas leituras nesses momentos assim muito turbulentos aí da coletividade da nossa vida particular, né? O oitavo livro que eu destaquei aqui foi também um livro que divide opiniões, muita gente não gosta do filme, eu conheci a história através do filme, que é o Tomates Verdes Fritos. É um filme que fez muito sucesso na década de 90, né? Eu conheci por conta dessa adaptação, foi um dos filmes assim que eu levei pra vida, sempre gostei muito. E aí quando saiu a edição, né, o livro, eu nem sabia quando eu assisti o filme que ele tinha sido inspirado em um livro. Ele vai contar sobre duas jovens que moram no interior do Alabama, nos Estados Unidos. É uma cidadezinha muito pequena e que tem um ponto em comum chamado Café da Parada do Apito, tá?
E o livro ele vai ser narrado em 2 tempos. Então a gente tem na atualidade uma senhora que vai visitar a sogra na casa de repouso, alguma coisa assim, e encontra uma senhorinha lá que vai então contar toda a história do passado para ela. E a gente fica o livro inteiro sem saber a identidade dessa senhorinha. Mas ela vai contar dessas 2 moças que são a Ruth e a Ide, e que elas têm um relacionamento muito afetivo, tá? E eu diria que isso foi muito à frente do tempo, né? Porque ele aborda a relação entre 2 mulheres. O filme ele deixa isso muito sutil, não dá bem a entender, mas no livro essa relação delas ela é descrita, detalhada de maneira bem mais aprofundada, tá? Mas é um livro que vai trazer muito assim, vai abordar racismo, vai abordar valor da família, o poder da mulher, e principalmente assim a importância da amizade em nossas vidas. Gente, é uma história que me toca muito, tá? Envolve vários personagens e várias histórias, mas focando sempre na Dulce, tá? Que tem uma relação assim muito bonita. É muito tocante para mim, tanto o livro quanto o filme. Então, não só pela memória afetiva, eu gostei bastante de ter lido, vi o filme depois, que fazia muito tempo que eu não tinha visto, e o filme realmente assim corta muita coisa do livro, porque a história é longa, mas gostei muito de ler e principalmente de perceber no livro essa relação, o relacionamento entre a Ide e a Ruth de uma maneira mais menos velada, mais direta e mais aprofundada. Gostei bastante. E aí, gente, o 9 e o 10 eu vou falar junto, porque daí tem a ver com aquela dica do para ler como escritor. O 9 e o 10, então, foram 2 livros que eu li do Tchekov e que eu amei, tá? Eu tenho, inclusive, uma das postagens do Divã de Escrita sobre contos, eu falo sobre eles. Um deles é um livro da coleção Clássicos de Ouro, que é nova, que eu li por conta do conto famoso dele, A Dama do Cachorrinho, que aborda muito de aspectos psicológicos, né? E também acabei lendo uma edição que eu tinha, vou deixar a foto dos 2 aqui, da versão pocket, que são contos de humor. E, gente, eu amei esse escritor. Vocês sabem que eu não leio muito, né, literatura russa, não ouso falar muito também porque não entendo, mas gostei muito de conhecer. Eu acho que é um autor que toda pessoa que escreve ou almeja escrever deveria ler, porque ele ensina muito na escrita dele, é muito legal. Eu detalho tudo isso nesse post do Divã de Escrita que está lá no blog, vou deixar o link na descrição também. E esses foram então, gente, os 10 livros que mais se destacaram, que mais eu gostei dentro desses 47 livros que eu li no primeiro semestre. Então, não foi uma tag dos 50%, mas dá para ter uma ideia aí de alguns livros que eu gostei mais, né? E vamos ver se rende o próximo semestre. Eu não almejo muita coisa esse ano, gente, porque primeiro, né, com toda essa pandemia acontecendo, muito da rotina, da vida das pessoas mudaram. Eu sou muito grata, muito agradecida, porque o meu trabalho não foi afetado com isso, e eu acho que já é assim uma felicidade, porque é uma preocupação a menos que eu sei que muita gente está tendo nesse momento, além de se preocupar com a saúde e com todo esse cuidado, né? Mas mesmo assim eu tive esse imprevisto com a minha mãe, que ainda está acontecendo, porque, como eu disse, ela é idosa, então as coisas são muito lentas, então o medo de que ela tenha algum imprevisto, uma recaída e tenha que voltar para o hospital é constante. Pretendo não sumir de todo, tá? Mesmo agora, foram 2 meses, um bom tempinho, mas estou aqui dando notícias para vocês. E se quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, gente, lá eu fico um pouco mais ativa, assim, tô sempre postando toda semana minhas leituras, então se quiserem acompanhar, os links estão aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!